Fala meus queridos, beleza? Aqui quem fala é o professor Kevin e hoje a gente vai dar continuidade à nossa matéria de ecologia, tá? Para quem ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal e qualquer dúvida, sugestão pode mandar aqui no meu Instagram, Kevin Huber. Vamos lá, queridos. Quando a gente fala de ecologia, lembra-se que é aquela parte da biologia que vai estudar as interações entre os seres vivos e o ambiente, e entre o ambiente e o ser vivo, e até mesmo entre os próprios seres vivos, certo? Hoje a gente vai prosseguir com a matéria chamada de ciclo biogeoquímico. O que vem a ser o ciclo biogeoquímico? É simplesmente a gente entender como os elementos, queridos, que compõem a vida, não sei se vocês lembram lá da bioquímica, mas aqueles elementos que compõem a vida são os chomps, lembra disso aqui? Então a ideia é a gente entender como que esses elementos aqui, eles conseguem ciclar na natureza. Tá? Então é simplesmente isso que é o estudo do ciclo biogeoquímico. Então a gente vai ter ciclo do carbono, do hidrogênio a gente não tem, mas a gente tem ciclo da água, tem ciclo do oxigênio, do nitrogênio, do fósforo e do enxofre, certo? Justamente para entender como que a gente vai passar isso tanto na Terra, tanto na composição do relevo, como também dentro dos organismos vivos, tá? Para começar hoje, a gente só vai ver dois, a gente vai ver água e carbono. Bem tranquilo, bem simples e super cobrado em prova, tá bom, queridos? Vamos lá. Quando se fala de ciclo da água, basicamente o que a gente tem que entender no ciclo da água é esse estado líquido e gasoso e a transição entre os dois. Estado líquido, fluido, estado gasoso, lembra que é vapor, tá, queridos? Quando a gente fala de passagem do gasoso para o líquido na biologia, queridos, a gente tem que pensar no seguinte, ó. Pensa comigo, aonde que tem água gasosa aqui dentro da Terra? Basicamente na atmosfera, concorda comigo? Então a atmosfera é o lugar onde eu vou ter o vapor de água aqui presente. Esse vapor de água, quanto mais ele sobe, o ambiente fica mais frio. Então significa que esse vapor de água, que estava super caótico, ele vai cada vez mais diminuindo o que, queridos? O seu movimento. E essa diminuição de movimento faz com que as moléculas fiquem um pouco mais juntas. E quando elas ficam juntas, elas se transformam em moléculas líquidas. Então, formação de nuvem é isso, tá bom, queridos? Então, você tem uma evaporação e essa evaporação, ela chega lá no céu e ela começa a ter o quê, queridos? Ela começa a condensar, certo? Então, aqui, queridos, a passagem do líquido para o gasoso, você pode chamar ou de condensação, que é o que acontece na formação das nuvens, certo? Só que a nuvem, lembra que quando condensa, o que vai acontecer? Essa condensação é formar uma nuvem, essa nuvem, quando tem a pressão muito elevada, ela começa a precipitar, ou você começa a ter chuva. Então, coloca aqui, ó, queridos, essa condensação vai gerar um processo que a gente chama de precipitação, certo? Ou simplesmente o que, queridos? Ou simplesmente chuva. Tanto faz, tá? Quando se fala de passagem líquido para gasoso, o que a gente vai ter? A gente pode chamar essa passagem líquido para o gasoso como evaporação. Afinal, a água, por exemplo, de rios, lagos, mares, elas não evaporam sozinhas. Então, esse processo natural da passagem do líquido para o gasoso é justamente o que a gente vai chamar de evaporação. Porém, a gente percebe que os seres vivos, eles também têm a capacidade de, dentro do corpo dele, tirar a água do estado líquido e transformar em gasoso. Quando isso acontece, a gente fala que é o processo de transpiração. Dentro do processo de transpiração, queridos, aqui só seres vivos, tá? Dentro do processo de transpiração, o mais imponente aqui vai ser a transpiração dos vegetais. Então, o vegetal, por transpirar muito, queridos, ele é um grande regulador do meu ciclo da água. Então lembre-se sempre disso. Toda vez que a gente pensar em transpiração, lembre-se de vegetais, certo? Jovens, alguns detalhes. Primeiro, pequeno e grande ciclo da água. O pequeno ciclo da água, ele leva em consideração apenas o quê? Apenas as transformações físicas da água. Então leva em transformação, por exemplo, do líquido para o gasoso, evaporação, e aí depois condensação e precipitação. Só isso, certo? Agora, quando se fala, queridos, de grande ciclo da água, eu tenho que incluir a minha transpiração, porque eu tenho que incluir os seres vivos. Então, a ingestão da água, a transpiração e a excreção, ela acaba sendo incluída nesse meu ciclo, tá? Pensa comigo.
A água, ela cai do céu ali em forma de chuva, e aí o que vai rolando? Ela vai penetrando pelo solo. Quando ela penetra pelo solo, ela penetra, e aí ela chega lá na superfície, ou desculpa, lá embaixo no subsolo, e aí começa a formar o que a gente chama de lençol freático. Esse lençol freático, que vai ser um reservatório de água, ele vai ser bastante interessante. Por qual motivo, queridos? A água de lá passou o solo todo, então ela é extremamente filtrada. Então algumas pessoas vão tirar a água diretamente do lençol freático para conseguir ingerir. É o caso do poço artesiano, lembra disso aí? Que você faz o quê, queridos? Você vai lá, faz um poço, um buraco que chega até a região do lençol freático e de lá você consegue tirar a água e essa água ela vai estar limpa, ela vai estar própria para beber, certo? Tem que tomar bastante cuidado, algumas discussões têm que ser levantadas em relação à agricultura, principalmente por poluir o solo, e aí poluindo o solo você acaba poluindo o que, queridos? O lençol freático. Então o uso de agrotóxico, também a parte dos lixões, tá bom, queridos? Então você acumular lixo no lugar, esse chorume, ele vai penetrando o solo e sim, ele vai mudando aquela composição da água subterrânea. Fechou? Queridos, vamos lá. Quando se fala de ciclo do carbono, a gente tem basicamente esse diagrama aqui. O ciclo do carbono ele vai estar muito ligado com o CO2. O CO2 é o que a gente chama de gás carbônico. É muito interessante você lembrar de duas partes do metabolismo celular, respiração e fotossíntese. Lembre-se, queridos, que na fotossíntese, os vegetais e outros autotróficos, o que eles fazem? Eles pegam o CO2, legal, do ar, junta com água, certo? E aí conseguem fazer o carboidrato deles, tá? Então ele acaba fixando o CO2 do ar diretamente nele. Enquanto que a respiração, feita tanto por autotróficos como por heterotrófico, ela faz o quê? Ela pega justamente o açúcar, pega a glicose, junta com o oxigênio e aí ela vai formar de produto o que, gente? O CO2. Então a respiração ela emite CO2, enquanto a fotossíntese ela resgata o CO2. Então a gente vai perceber que os autotróficos, eles têm tanto a função de resgate do CO2, e quando é resgate do CO2 você vai chamar de fotossíntese, como ele também tem a função de liberar o CO2. Enquanto o heterotrófico só tem essa funcionalidade de liberação de CO2. Essa liberação a gente chama igual, a gente chama de respiração. Só que tem que saber demais. Sabe quem adora isso aqui? A Universidade de Brasília ama essa matéria aqui, tá? O Enem já cobrou também, mas a Universidade de Brasília adora ciclo do carbono, principalmente quem vai fazer PAIS 1 aí. Mas vamos lá, queridinhos, quando se fala dessa setinha aqui, ó, que sai do autotrófico por heterotrófico, o que a gente quer representar nisso? A gente quer representar todas as formas possíveis de nutrição, tá? Mas nutrição não tem de heterotrófico para heterotrófico? Tem também, queridos, a gente chama também de nutrição, a gente não precisa diferenciar. Mas o carbono que ele é fixado por um autotrófico, ele acaba passando para um heterotrófico através de simplesmente ingestão. Assim como se você comer outro heterotrófico, você também vai ingerir o carbono dele. Então lembrar de nutrição, processo super importante, tá? No momento em que ou estruturas ou o indivíduo por completo começa a morrer e começa a envelhecer, o que vai acontecendo, queridos? Essas estruturas deles, elas começam a ser decompostas. No momento em que elas são decompostas, esse carbono ele vai sendo liberado de volta para a atmosfera através de um processo que a gente simplesmente chama de decomposição. Porém, aqui eu queria uma atenção de vocês. Conforme os indivíduos eles vão morrendo e os restos eles vão caindo no solo, esses restos eles vão sendo soterrados. Chega um momento, queridos, em que as bactérias e fungos eles não conseguem sobreviver com tanto soterramento. E aí o que vai acontecendo? Aquela matéria orgânica residual do indivíduo, ela acaba sendo soterrada. E no momento em que ela vai sendo soterrada, a pressão sobre esses resíduos ele acaba aumentando muito. Então você vai percebendo que esses resíduos eles meio que vão fundindo um no outro. E isso vai formando uma massa de hidrocarboneto que a gente chama hoje de petróleo. Tá? Então o petróleo ele nada mais é, queridos, do que o quê? Do que o indivíduo, né? O resto de indivíduo que não conseguiram ser decompostos e foram soterrados. Por isso que a gente vai achar, queridos, uma grande quantidade de petróleo em região de mares, porque é a região mais antiga de seres vivos e é a região onde eu tenho o quê, queridos? Uma maior pressão. Então você vai perceber que ali você vai ter uma grande quantidade de petróleo. Então ou região que já foi mar,
no passado ou região, queridos, que ainda é mar, tá? Queridinhos, por hoje é só isso, é uma aula bem introdutória aqui no ciclo do carbono. É muito legal você ler também sobre efeito estufa, tem que tomar cuidado para vocês não confundir efeito estufa com camada de ozônio, certo? Aqui na água, queridos, é muito legal ler sobre poluição do lençol freático, mas também é legal ler sobre eventos com a chuva, então lixiviação, erosão, eutrofização, essas estruturas é bastante interessante você conseguir dar uma lida antes de entrar em sala de aula, tá bom? Beijo, um queijo para vocês, muito obrigado e até mais. Se cuidem, jovens. Tchau!